Síndrome metabólica. A palavra síndrome significa um conjunto de sinais e sintomas. Por exemplo, é diferente de doença. Por exemplo, quando você fala diabetes, é uma doença referente a um órgão chamado pâncreas. Quando você fala colite, é uma doença referente a um órgão que é o intestino, o cólon. Quando falamos de síndrome, significa que é uma série de sinais e sintomas. Por exemplo, nós temos um exemplo muito comum e que infelizmente acontece na humanidade, que é a síndrome de Down. Antigamente chamava-se de mongolismo, uma criança que nascia com determinados sinais e sintomas, então essa criança tem o mongolismo. Bom, aí veio o professor, Dr. Down, que é um professor de medicina, e disse, não, isso não é uma doença, isso são sinais e sintomas, então isso são diferentes, é uma síndrome. São sinais e sintomas que apresentam uma alteração genética, que é a trissomia do cromossoma 21. Eu estou dando um exemplo de síndrome. Então, eu aqui vou apresentar hoje o que chamamos de síndrome metabólica. O que é metabólica? Vem da palavra metabolismo. O que é metabolismo? É a transformação dos alimentos em nutrientes. Então, quando você come alguma coisa, né, lógico, você vai comer pela boca, esse alimento ele desce, ele vai pelo esôfago, atinge o estômago. Então, as enzimas que desde a boca e depois o estômago e depois o intestino vão transformar esse alimento em nutrientes. E eles vão ser absorvidos pelo intestino delgado, que é o duodeno, onde existe ali mais um metabolismo, que é a transformação, e depois a absorção pelo jejunum e ilho, que é o intestino delgado, que tem em torno de 8, 9, 10 metros, conforme a estatura da pessoa. Sendo absorvidos esses elementos, né, que são nutrientes, pelas microvilosidades do intestino delgado, vão até o fígado. No fígado, então, eles entram e são armazenados, certo? Então, esse caminho do alimento que você come até o fígado chama-se metabolismo, certo? Então, de novo, vou falar sobre a síndrome metabólica. O que ocorre quando uma pessoa não ocorre dentro dela essa transformação, ou uma transformação errada. O que são enzimas? São fermentos. São fermentos que a pessoa ou não tem aquele determinado fermento para transformar aquele específico alimento, ou tem em quantidade reduzida. Ou que, quando o organismo necessita dessas enzimas, elas são colocadas ali em uma quantidade insuficiente. Deu para entender? Então, síndrome metabólica são alterações que ocorrem no transcorrer dessa transformação de uma forma errada, que não chegam até o fígado, que é onde é o órgão que armazena os nutrientes, que é o fígado, que é o que cuida da vida, né? Por isso que em inglês é liver. Liver é aquele que cuida da vida. Live, to live, life. Então, aquele que cuida da vida é o liver, é o fígado. Então, no fígado, os elementos nutricionais, eles entram e são armazenados. Até chegar aí é que há o problema. Existe um problema. E que esse problema é genético, ok? E é transmitido de pai para filho, ou de mãe para filha, para filho. Pai ou mãe podem transmitir essa síndrome para os seus filhos, certo? Já existe um estudo desde 1932 de um professor americano chamado professor Winthrop, onde ele já coloca a humanidade esse estudo, mas sabe em relação ao quê? A vesícula biliar. A vesícula biliar, que é um órgão tão pequenininho que fica escondidinho embaixo do fígado, como você vê nesse esquema, você vê que é uma bolsinha verde. Por que verde? Porque ela tem um elemento importante. Presta atenção. Esse elemento chama-se fel, certo? O fel, que é amargo, né? Porque tem gente que já experimentou o fel. Por exemplo, né? Religiosamente eu digo, um dos maiores avatares que já
pisou nesse globo terrestre foi Jesus Cristo e ele experimentou o fel, que é muito amargo, né? Amaríssimo. O fel, ele é muito amargo, por quê? Porque ele tem elementos chamados enzimas, são fermentos muito fortes, que eles exatamente estão ali, são produzidos pelo fígado. Tá vendo esse esquema aqui? Você vê essa onde está nascendo o fel dentro do fígado, eles escorrem todos para a vesícula biliar, são acumulados nessa bolsinha, e quando você precisa do fel, a bolsinha, que é a vesícula biliar, ela se contrai, ela faz isso, ó, certo? E joga para dentro do intestino a quantidade de fel que você precisa. Até aí tudo certo. Acontece que 40% da população, descendentes caucasianos, né, de pele branca, caucasianos, descendentes de portugueses, espanhóis, italianos e alemães, esse e alemães foi eu que coloquei na parte científica dessa síndrome. Então, descendentes de portugueses, espanhóis, italianos e alemães, 40% da população tem esse problema. A vesícula não se contrai. O fel que você precisa não chega até onde ele é necessário. Ou seja, a sua comida não é totalmente transformada, não é metabolizada. E a proporção de mulheres e homens são 3 mulheres para um homem. O que acontece? Como a vesícula ela fica com o fel preso, vai havendo a formação de pequenos cristais, e esses cristais formam o quê? Pedra na vesícula. Então, pedra na vesícula é consequente de um acúmulo de fel que não foi eliminado suficientemente, ficou ali acumulado, juntou, ele é muito grosso, né, espesso, ele é tipo uma cola assim, né? E ele gruda um cristalzinho no outro e forma a pedra. Então, pedra na vesícula é consequente desse problema da vesícula preguiçosa. Então, quem tem a vesícula preguiçosa, que nome científico seria coledyscinesia. Colé é digestivo, dis é um sufixo, né, que significa alteração, cine, movimento. Então, coledyscinesia é uma alteração no movimento do quê? Do digestivo da vesícula. Ou seja, popularmente chamado vesícula preguiçosa. Então, quem tem a vesícula preguiçosa pode ter pedra na vesícula. Então, quem tem pedra na vesícula, obviamente, tem a vesícula preguiçosa. E quem tem a vesícula preguiçosa tem a síndrome metabólica. O que acontece com a pessoa ao longo da vida? Você imagina que a comida que você comeu não é totalmente absorvida e pior do que isso, ela entra para baixo do intestino e seu intestino ele não vai funcionar perfeitamente. Porque é como se você fizesse um pão ou um bolo. Já fez pão ou bolo? Se você não coloca fermento, o que acontece com o bolo com pão? Ele fica embatumado, né? Solado, não fica duro. É justamente as fezes de uma pessoa que tem a vesícula preguiçosa vai ficar assim. Então a pessoa não consegue evacuar direito. Que o normal seria no mínimo 3 vezes ao dia. A pessoa vai evacuar uma vez ao dia, uma vez cada 2 dias, tem gente que fica até uma semana sem evacuar. O que acontece? As fezes são extremamente tóxicas. Essa toxina ela vai acumulando no intestino e aí vai ficando lá dentro, essas fezes, né? Vai virando pedra. Você pode ver aqui, ó, nesse vidro aqui, as pedras que acumulam dentro da pessoa. Isso foram retiradas através de um trabalho que nós temos, que é a desintoxicação orgânica. Mas essas pedras lá no intestino, o que fazem? Elas vão soltando as toxinas ao longo do tempo. E a circulação linfática, que recolhe o lixo do nosso corpo, também recolhe ali, porque aquelas pedras ficam ali no intestino. E essa toxina vai passando por corpo inteiro. E atinge os órgãos nobres. Então, atinge o cérebro, atinge o coração, atinge os rins, atinge outros órgãos. O que acontece? As doenças degenerativas. Então, agora começa uma outra visão que você vai ter da origem das doenças degenerativas. Foi o que eu estudei. Então, a síndrome metabólica, que é a alteração do metabolismo devido ao mau funcionamento da vesícula biliar, é a origem das doenças degenerativas, onde forma o quê? Radicais livres. Os radicais livres entram dentro dos órgãos, entram dentro do cérebro, você começa a ter esquecimento, né? E com esse esquecimento pode aumentando, se torna a doença de Alzheimer ou qualquer outra
doença mental. Pode entrar no rim, pode entrar no útero, né? Ali direto, você vê como a proximidade aqui, por essa foto você vê. Olha a proximidade do intestino com o útero. Do intestino, as toxinas passam para o útero, causa o quê? Mioma. E no homem? Problema na próstata, certo? A próstata vai recebendo essas toxinas e elas vão se alterando. Essa toxina, ela entra dentro da célula. Tá vendo esse esquema? Ela entra dentro da célula, altera o quê? O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. DNA, ácido desoxirribonucleico, onde estão as informações importantes da célula. Então você imagina um torpedo entrando, alterando as informações mais importantes de uma célula. Ela entra dentro do núcleo da célula. É fortíssimo. Altera a célula, ela começa o quê? Se multiplicar. O que é isso? Começa a crescer sua próstata. Começa a crescer o útero. Então forma mioma, o útero crescido. Pode-se daí já começar também um problema de câncer na próstata, ou câncer no útero, certo? Ou câncer em outros lugares, certo? Um câncer no rim, um câncer no cérebro. O que é isso? É uma formação exagerada de radicais livres. Doença degenerativa não começa de um dia para o outro. Começa muitas vezes na infância, na adolescência. Agora, como fazer o diagnóstico? Como fazer o diagnóstico se seu filho ou você tem um problema na vesícula biliar? Tem o que a gente chama de coledicinesia, ou se tem o que popularmente chamamos, né, como eu já falei, de vesícula preguiçosa. É muito fácil, presta atenção. A pessoa em pé ou deitada, ou uma criança, adulto, jovem, a idade que for. Se for criança, você vai ter que ir conversando com a criança, distrair um pouquinho ela para você fazer o seguinte teste. Primeiro eu vou falar o nome do teste. Chama teste do ponto cístico de Murphy. Murphy foi o Dr. Murphy, um médico inglês, que chegou à conclusão desse teste. Sabe por quê? Ele fez nele mesmo. Ele descobriu esse problema na vesícula nele. Nós temos aqui o mamilo, certo? Chama linha mamilar. Você desce e vai até o rebordo costal, onde aqui você vê a costela. Então você dá mais ou menos uns 2 centímetros. Aqui seria um teste para ver a parte muscular, porque o teste mesmo real é do lado direito. Então, no mamilo, você desce a linha mamilar, dá mais ou menos 2 centímetros, coloca o polegar, que é o dedo mais forte, e que você vai fazer esse teste. Então, você aprofunda o dedo, e a hora que estiver no fundo, você vai e põe ele para cima, para você poder atingir a vesícula biliar. Quando você faz esse teste, se a pessoa apresentar dor na vesícula biliar, existe a possibilidade de ser o teste positivo. Então, a gente diz ponto cístico de Murphy positivo. Então, significa que a pessoa então, possa ter o problema da vesícula biliar, né, que é a vesícula preguiçosa. Então, você pode fazer numa criança, você vai distraindo a criança e você vai perceber que a pessoa que não tem, ela não sente dor nenhuma, certo? Agora, a pessoa que tem um problema na vesícula, ela vai logo sentir a dor, vai gritar, uma criança vai chorar. Bom, e aí o que acontece? Existem também alguns sintomas que representam o problema na vesícula biliar, que a medicina alopática não conhece. Muitos médicos não sabem do que eu vou falar agora, que é a enxaqueca. Esse ponto que a medicina chama que é o ponto da enxaqueca, na verdade, na medicina chinesa, chama-se ponto da vesícula biliar número 1. Chama ponto de alarme. Ponto de alarme da vesícula biliar número 1. Então, se você sente dor aqui, ou aqui na nuca, que é o 20, número 20, que o meridiano da vesícula ele começa aqui e vai até o pé. Então, o ponto 1 e o 20, que são os pontos de alarme. Então, normalmente aqui a pessoa começa a sentir a dor, né? Enxaqueca, uma dor horrível. Né? Você pode ver por essa gravura aqui a dor que a pessoa, né? De olho até fechado, de tanta dor. Então, no mapa dos meridianos chineses é o número 1 da vesícula biliar. Okay? Que também é uma característica de que a pessoa sofra do problema da vesícula biliar, vesícula preguiçosa, que cientificamente é o nome de coledicinesia, que significa que a pessoa possa ter uma síndrome metabólica. Por que possa ter? Não é o fato da pessoa ter o problema da vesícula biliar que ela vai ter a síndrome.
A síndrome começa a aparecer quando você começa a ter as doenças degenerativas. Ou doença de Parkinson, doença Alzheimer, você tem fibromialgia, por exemplo, você tem lúpus eritematoso, artrite, artrose, várias doenças degenerativas, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Bom, e o que fazer com uma pessoa dessa? Vamos dizer que você detecte numa criança, que ela já tem um problema de vesícula, preguiçosa, não come direito, aquelas crianças que muito enjoada para comer, sabe, magrinha e só come coisinha à toa, e comida mesmo não quer comer. Pode fazer o teste que provavelmente vai dar o teste do ponto cístico de Murphy positivo. E o que fazer então? Bom, são poucas coisas. Alteração genética não tem jeito. Essa criança, essa pessoa vai ter alteração genética a vida inteira. E está ligado ao cromossoma X. Por isso que a mulher tem mais propensão. A mulher tem 3 vezes mais propensão do que o homem. Na proporção é 3 mulheres para um homem. Porque a mulher tem 2 cromossomas X. E o homem só tem um X e um Y, né? Então é no X o problema. O X da questão é o cromossoma X. Bom, e o que fazer então? 2 coisas. Para o resto da vida, a pessoa tem que fazer uma dieta. Se a pessoa já tiver uma doença degenerativa grave, dessas que eu falei, Alzheimer, Parkinson, esclerose, lúpus e mesmo fibromialgia, tem que ser uma dieta mais rigorosa. Como chama essa dieta? Chamada dieta restritiva. Aqui está a lista dos alimentos que são restritos, ou seja, a pessoa não pode ingerir. Se a pessoa tiver uma doença grave, tem que ser 100%. Se não tiver ainda grave, pode ir lá pelos 60%, 70%, 80%. Mas se tiver já uma doença grave, tem que fazer essa dieta restritiva. Senão, não tem jeito. Outra coisa, o exame da língua é importante. Então você mostra a sua língua no espelho e vê lá atrás se você tem essa substância branca, chamada saburra, que é um resíduo no fundo da língua. Se tiver muito branca, é que a toxicidade está alta. No caso, está indicada uma desintoxicação. Principalmente se você já tiver alguma alteração em órgão nobre, ou no cérebro, ou no coração, ou nos rins. Pode ser feito também, se você procurar um médico naturalista ou um iridólogo, ele pode ver quais são os órgãos que estão sendo afetados pela íris dos olhos. É feita uma iridologia científica, certo? Aí você tem que fazer uma desintoxicação, que normalmente demora 5 dias. Isso com profissionais, não é você tomar suco detox, isso aí não significa nada. Toxicidade, gente, é uma coisa assim, é como se você tivesse uma ferrugem dentro do seu corpo. Você não vai tirar uma ferrugem de uma peça passando um paninho. Tem que ser feito um trabalho muito profundo que tire essas toxinas com certeza absoluta. Que depois daí você começaria a fazer essa dieta restritiva. Existem no Brasil, que é o país das ervas medicinais, algumas ervas que você pode ingerir. Por exemplo, uma delas é a alcachofra, né? Que vem da Itália, mas no Brasil nós temos. A alcachofra, que é a alcachofra, aquela flor, você pode comê-la, que ela melhora o funcionamento da vesícula biliar, porque tudo é vesícula biliar. E aqui no Brasil nós temos o tal do boldo, que também é chamado boldo do Chile, ou 7 dores. Só que você faz um macerado e toma, ele é bem amargo. Ou você pode tomar uma cápsula do boldo. Existem medicamentos, né, que você toma ele em cápsula e você não vai sentir o gosto. Ou, se for uma criança, pode ser a cápsula, ou pode ser o boldo já meio adocicado, né, tipo um xarope, pode ser tomado também. Ele faz o mesmo efeito. Ou a alcachofra composta, que é justamente a alcachofra com berinjela, ou alcachofra, mas o boldo, qualquer uma dessas
coisas que você pode tomar. Mas não se esqueça, tem que ser 15 minutos antes do almoço e do jantar. 15 minutos. Não pode ser em cima da hora, não pode ser mais que 15 também. Entre 15 e 30, no máximo 30 minutos. Não menos que 15, porque a vesícula tem que ser avisada que ela tem que funcionar na hora que você vai se alimentar. Então melhora muito essa questão da contração da vesícula. Ela vai ejetar justamente o fel quando o alimento estiver passando ali pelo duodeno, no intestino delgado, ok? Agora, olha o que está acontecendo. Cirurgia da vesícula biliar. Por qualquer coisa, ou pedra, ou pedrinha, ou pedrona, ou pozinho na vesícula, já estão tirando a vesícula biliar. Pela naturologia, isso é contraindicado. Existem 2 medicamentos, um da Alemanha e outro da China. Eu gosto mais da China, eu vou dar até o nome, chama Shugaran. Shugaran é um composto de ervas medicinais que vai dissolvendo a pedra da vesícula. E se você fizer uma dieta restritiva, se você tiver pedra na vesícula, fizer uma dieta restritiva boa, conforme essa que orientamos agora, se você tomar o cachorro composto, ou o cachorro simples, ou o boldo do Chile, ou o boldo comum, etc., você vai fazer a sua vesícula funcionar e ela não vai formar mais pedra. E ainda toma o Shugaran. Pronto, está resolvido o seu problema. Não precisa fazer cirurgia. Porque se você tirar a vesícula biliar, meu amigo, minha amiga, ó, o negócio complica. Porque você imagina, com ela mal funcionando, imagina sem ela, né? Como diz, ruim com ela, pior sem ela. Então, se a sua vesícula não estiver funcionando bem, vamos fazer ela funcionar, certo? Tomando isso que eu falei, fazendo a dieta restritiva, e se tiver pedra, vai tomando o medicamento. Agora, examine a sua língua. Se a sua língua estiver muito esbranquiçada, tem que ser feita uma desintoxicação. Ou se você já tiver alguma doença degenerativa, uma artrite, uma artrose, um esquecimento, você já está começando a esquecer, isso aí é um problema meio sério, porque pode se tornar uma doença mais grave, chamada Alzheimer, né? Ou qualquer uma doença mental, senil, etc. Então, fique atento para tudo isso, ok? E caso você precisar de mais ajuda, pode nos procurar, estarei realmente às ordens. Temos atendimento no Brasil todo, praticamente, no Nordeste, no Sudeste, no Sul, em várias cidades, e pelo nosso site, que você vai ver aqui, e pode me passar o e-mail também, você pode passar por esse e-mail que você está vendo aqui embaixo, tá bem? Estou muito feliz em poder contribuir com você, e você, caso tenha um problema, né? E pode nos procurar, estarei realmente sempre às ordens. Até a próxima.